Bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira, hoje é dia 48 do nosso devocional de 50, ou seja, nós temos mais 2 dias e acabou esse devocional. Eu tenho o hábito de fazer o devocional há muito tempo. É que antes eu colocava nos stories e por conta dessa jornada eu comecei a fazer esse sistema de Reels e para ele ficar guardadinho no feed, né? Então eu vou manter esse hábito. Mas é isso. Hoje a gente vai falar de mais 3 frutos do Espírito, tá? Então eu vou recapitular aqui o versículo e aí a gente vai começar. Tá lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas quando o Espírito controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, paz, alegria, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Vamos lá. Ontem a gente falou sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, e hoje a gente vai falar sobre a paciência, a amabilidade e a bondade. Bom, paciência. Me diz. Tá. Você tem ou você tá faltando um bocadinho hoje em dia? A gente tem vindo, né? A paciência. Jesus. A paciência é a capacidade de suportar dificuldades por um longo tempo, sem reagir ou sem ter uma reação impulsiva. Isso é a mesma coisa de você. É como se você tivesse um papagaio aqui, ó, ou o pica-pau, e tá aqui. E aí você tá aqui, tentando trabalhar, tentando fazer as coisas, mas tem alguém que não tá contribuindo. Filho é bem isso. Filho, ele testa a nossa paciência e nos ajuda a praticar a paciência. Lembra? Eu não sei quem viu o vídeo que eu fiz falando sobre as disciplinas espirituais e sobre os catalisadores de transformação que Deus usa em nós. E pessoas é uma delas, né? Pessoas nos ajudam a ter mais paciência, pessoas servem pra gente exercitar bondade, exercitar perdão, né? E a paciência é uma das grandes características e atitudes que as pessoas nos ajudam a ter. E eu separei aqui 2 versículos, deixei separadinho, pra gente exemplificar paciência. Primeiro, eu separei Provérbios 14, 29 e fala o seguinte: a pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. Aqui está Provérbios. Lembra? Provérbios foi escrito por Salomão, que é declarado pela Bíblia a pessoa mais sábia que existiu. Não houve alguém como ele antes e não haverá depois. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a pessoa paciente acaba se tornando sábia. Mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. Agora olha o segundo versículo que eu separei para falar sobre paciência. Isso, a gente mostra a paciência nas atitudes, né? De você, bem próximo do conceito que eu dei aqui sobre suportar situações por longo tempo sem ter reação impulsiva. E aqui a gente está vendo que a Bíblia já conceitua a bondade, aliás, a paciência. E depois eu separei um versículo de Hebreus 10, 36.
E o autor de Hebreus fala o seguinte: vocês precisam perseverar para que, havendo a vontade de Deus, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Aqui tá na Nova Almeida atualizada. Se a gente for na Palavra Viva, né? Aqui, ó. Tô abrindo aqui do ladinho a Bíblia, gente. 10:36. Ó. Na Palavra Viva, ela usa exatamente a palavra paciência. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Então, ou seja, a gente mostra aqui a paciência e cujo resultado é a sabedoria, e a paciência no sentido de que o resultado é o cumprimento de promessa. É aquela paciência que o filho precisa ter na hora que a mãe fala, ó, espera um pouquinho, na volta a gente compra. Só que Deus não tá fazendo conosco o que pai e mãe faz, que na volta a gente compra, no sentido de, olha, tentando fazer aquele esquecer. Deus não é assim. Deus só está falando, não é o momento, ou Ele está falando, coisas precisam estar prontas para que você receba isso. Você precisa estar pronto para que você receba tal coisa. É o clássico, não vou dar uma Ferrari numa mão de criança, ele precisa ter carteira de motorista, 18 anos, precisa aprender a dirigir. Então a paciência, ela se reflete nesses dois aspectos. E a paciência é fruto do Espírito. Ou seja, quando você deixa o Espírito Santo controlar a sua vida, como está bem escrito aqui no começo de Gálatas, mas quando o Espírito controlar nossas vidas, ele vai produzir em nós paciência. E a paciência nos torna sábios e nos leva às promessas do Senhor. Segunda característica, a amabilidade. A amabilidade ou a benignidade, que em algumas versões falam, é a disposição de tratar os outros com gentileza, respeito e consideração. Então é isso. A amabilidade é essa. E eu separei um versículo para a gente meditar sobre a amabilidade. Sejam amáveis. Está em Colossenses 3:13. Sejam amáveis uns com os outros, prontos para perdoar, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Aqui é Paulo falando para a igreja de Colossos que a amabilidade, tratar com amabilidade, é tratar como Jesus tratou. É exercer a amabilidade, é estar em comunhão com Jesus, com as atitudes de Jesus. E a gente vê isso pelos evangelhos. Em momentos em que Jesus recebia alguma resposta ríspida, mas ele não devolvia na mesma moeda. Em Provérbios fala que a resposta branda desvia o furor. Ou seja, se você está num ambiente ou com uma pessoa que está irritada, que está brava, que está querendo discutir, vem lá com 5 pedras na mão. Quando você devolve a resposta, você devolve algum questionamento, alguma palavra, com amabilidade, aquilo desvia o furor dela, desvia o furor de você, ou se não, acaba com esse furor e a discussão se dissipa. A amabilidade é isso. É você exercer perdão, porque você foi perdoado por Deus. Você não é perfeito. Perdão é decisão. Perdão não é vontade. Às vezes a gente precisa, e o perdão, a ausência do perdão corrói a gente.
corrói, seja nossa alma, o nosso corpo, a gente, né, sintomatiza a falta do perdão, às vezes por dores, por doenças. E a amabilidade nos leva a perdoar, como está falando aqui, ou seja, nos protege, se a gente pensar, né? Se a amabilidade tem como resultado o perdão, ela nos protege. Porque se a gente não perdoa, a gente corrói por dentro do corpo, por dentro da alma, por dentro da mente. E a terceira característica do fruto do Espírito é a bondade. E a bondade, ela vai além de ser gentil. Ela envolve uma disposição ativa para fazer o bem. Ela reflete o caráter de Deus. Quando o Espírito trabalha no nosso coração, ele nos move a ajudar, a agir com justiça, demonstrar generosidade e praticar o bem. Praticar o bem. E eu separei para a gente falar sobre bondade o seguinte, ó. Pois o Senhor, está em Salmos 5,12. Pois o Senhor abençoa o homem justo e a sua bondade o cerca como um escudo. Olha que lindo. A bondade, que é essa disposição para praticar o bem, nos protege. A bondade de Deus nos protege e é como um escudo para o justo. Quem é o justo? Né? Depois de Jesus ter morrido e ressuscitado na cruz, justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então, aquele que já fez de Jesus o seu Senhor e Salvador, já foi justificado, ele já é o justo. Justo não é aquele que é o juiz que pratica a justiça e vê quem está certo, quem está errado. Não. Justo é o justificado por Cristo. E nós somos justificados por Cristo. E é isso. E nós que somos justificados por Cristo, a bondade de Deus nos cerca como um escudo, nos protege. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso? Jesus é o maior exemplo de bondade. A gente viu os milagres, a gente viu a compaixão e a disposição ativa de fazer o bem. Ou seja, ele em toda a sua jornada aqui, como homem, ele praticou a bondade. Praticou a bondade. Quem tem certeza absoluta, quem teve o mínimo encontro que fosse com Jesus, perceberia essa característica dele, essa bondade, essa disposição de praticar o bem, de maneira ativa mesmo, não só da boca para fora. E aí fala, né? A bondade, ela vai se traduzir em generosidade, ela vai se traduzir em agir com justiça, ela vai se traduzir como auxiliar quem precisa. O fruto do Espírito Santo revela o tipo de vida que Deus quer formar em nós. A paciência, a amabilidade e a bondade apontam para uma verdade. O Espírito Santo continua nos moldando, sempre para chegarmos no padrão Jesus. E não é qualquer padrão, né, gente? O padrão Jesus é um padrão de qualidade lá em cima. Mas o Espírito Santo, ele também nos ajuda, né? É a graça. A graça é o favor imerecido, quando a gente pensar num conceito de graça. Mas a graça, ela também nos capacita a fazer e a cumprir a palavra de Deus. Eu gosto de conceituar a graça como uma injeção de ânimo, ou uma injeção de adrenalina, ou uma injeção de força, ou uma injeção de paciência,
uma injeção de bondade, uma injeção de paz, alegria, amor, que o Espírito Santo, como se viesse aqui, ó, que nem vacina, e te ajuda, e te fortalece com essas características, e você tem força para cumprir o seu propósito. Porque o propósito é o quê? É cumprir a missão, é o básico, né? Vamos falar daquela maneira bem genérica, é cumprir a missão que o Senhor deixou, desde que antes que você nascesse, desde antes do ventre da sua mãe, como diz em Jeremias. Ele já nos escolheu para algo. Então, por exemplo, para mim, o que ele me escolheu? Ele me escolheu para ser a mãe dos meus meninos, ser a esposa do meu marido, a discipular os meus filhos, a auxiliar o meu marido. E tudo isso fazendo o quê? Tudo isso é como? Falando de Jesus por onde eu passar. Para exercer esse propósito. Então é isso, meus queridos. Amanhã nós falaremos dos outros três... das outras três características do fruto do Espírito, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então vamos pensar aqui, ó, mansidão e domínio próprio, a gente vai ter muita coisa para conversar. Então, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor nos dá essa injeção daquilo que a gente precisa para exercer o nosso propósito naquele momento. A paciência, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria. Pai, muito obrigada, porque a tua bondade nos cerca. Muito obrigada, porque a paciência que o Senhor nos dá nos torna sábios e nos ajuda a esperar o cumprimento das tuas promessas. Obrigada, Pai, porque a amabilidade, Senhor, ela nos leva a perdoar. E o perdão, Pai, é cura. O perdão é cura. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos a injeção de ânimo, a injeção com conteúdo do que precisamos hoje. O maná de hoje. Dá-nos, Pai, a provisão de hoje para aquilo que precisamos para cumprir o propósito que o Senhor designou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia.